As necessidades diárias que nós temos dessa caloria, tá? Lógico que elas não são iguais, depende muito para cada um, né? Para cada indivíduo. Depende da altura, sexo, biotipo, clima que ela vive, né? O ambiente aí, atividade física que ela exerce. Pessoa que exerce atividade física diária, ela precisa muito mais de energia, calor, de calorias no corpo, porque ela vai gastar mais, tá? Então, vai variar também de enfermidades, dependendo se a pessoa está doente, né? A idade dela, se ela está em fase de crescimento. Então, geralmente, você fala, que ela come muito. Porque ela está em fase de crescimento. Por causa disso, porque ela gasta mais calorias também. E vários outros fatores, né? Os nutrientes, tá? Energéticos, ele que queima, né? Resulta na queima, que vai causar energia e calor no nosso organismo. Eles são compostos de hidrogênio, oxigênio e carbono, tá? Os carboidratos. A ingestão, após a sua ingestão, depois que a gente vai ingerir, né, esses carboidratos, eles são absorvidos sob a forma de glicose. Então, até massa, arroz, né, tudo isso são carboidratos. Então, no nosso corpo, ele se transforma em glicose, que vai dar energia para o nosso corpo também, tá? A glicose, ela é o que não a glicose que não foi utilizada, ela vai ser armazenada no fígado. Então, se eu ficar muito tempo sem comer, eu falo, nossa, tá entrando em hipo, porque começa a me dar tontura, dor de cabeça. Às vezes é porque você ficou um período muito longo sem se alimentar, então o nosso organismo ele já começa a absorver aquela glicose que estava armazenada no fígado, tá? Então ele devolve para a corrente sanguínea, onde a glicose, o açúcar, ele vai dar energia e calor, tá? Então ele fica armazenado no fígado em forma de glicogênio. Então, quando eu necessito de mais açúcar, tá? O que ele faz? Ele tira esse glicogênio do fígado, transforma em glicose novamente e joga na corrente sanguínea pra gente ter, melhorar, né? Nossa situação. O glicogênio, quando não for absorvido, ele fica ali, os carboidratos são transformados em glicose e fica na corrente sanguínea. O que está em excesso se transforma em glicogênio e fica armazenada no fígado. Quando eu necessito, esse glicogênio novamente se transforma em glicose e vai para o organismo. O excesso, tá, de glicose, ele vai ser transformado em ácido graxo e depositado na forma de gordura no nosso corpo, que nós chamamos, coloquei lá para vocês, tecido adiposo, que é a gordura que nós temos no nosso corpo. Então, uma pessoa que é mais gordinha, ela tem mais tecido adiposo, mais gordura acumulada. As fontes onde eu vou encontrar esses alimentos. Então, eu tenho açúcar, cereais e tubérculos. O açúcar doce, no geral, mel, rapadura, melato, essas coisas. Cereais e as farinhas, então eu tenho farinha de trigo, farinha que é o trigo, o arroz, tudo isso são cereais, tá?
aveia, cevada, milho, então tem as farinhas também desses cereais. E os tubérculos, como batata, batata doce, são raízes, né? Mandioca, tubérculo, são raízes. As necessidades que nós temos, tá? Depende do indivíduo, da atividade dele. Criança, gestante, esportistas, lógico que eles vão precisar de uma quantidade maior. A carência de nutrientes ou a falta de carboidratos no organismo, lógico que ele vai dar, como eu falei para vocês, fraqueza, tontura, tremores, né? As mãos vão ficar frias, a pessoa fica nervosa, porque ela com fome, ela fica nervosa e o organismo começa a utilizar aquelas reservas que tem, até mesmo as gorduras, né? Que aí a pessoa começa a emagrecer. Só que não adianta a pessoa que é gordinha ficar sem comer para utilizar a gordura que está armazenada, porque aí ela vai ficar desnutrida, com falta de nutrientes no organismo. A carência, tá? Que vai causar todos esses sintomas que nós falamos. O excesso de carboidrato, ele vai, transporta, né, as gorduras e provocam a obesidade. Então, por isso que não pode comer muita massa. Massa engorda, tá? Porque é carboidrato. Carboidrato se transforma em glicose no nosso organismo e acaba tendo uma reserva aí de gordura no nosso corpo. Por hoje é só, até amanhã.